E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Hoje nós vamos falar um pouquinho, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar a respeito dos dois tipos de movimento que mais estão presentes no nosso dia a dia, que são eles o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Nós vamos começar primeiro falando a respeito do movimento uniforme. Ele não é um movimento tão presente assim no nosso dia a dia. Na verdade, ambos são, mas ele já é um movimento mais restrito a alguns meios de transporte. Só que antes de nós começarmos a trabalhar sobre isso daí, vou deixar para vocês aqui, ó, é o módulo 2.5, tá? As páginas 19, 20 e 21. O objetivo dessa aula, o que é? É fazer a definição, a classificação e a função horária. Hoje nós vamos trabalhar o movimento uniforme. O movimento uniformemente variado vai ficar para outra aula, ok? A gente vai dividir esses movimentos aí nos dois tipos. Então hoje nós trataremos exclusivamente do movimento uniforme. Definição, classificação, função horária. Função horária ou equação horária, se aparecer aí também é a mesma coisa, tá? Do movimento uniforme, páginas 18, 19, 20 e 21, tá aqui, ó, da nossa apostila, tá bom? Opa! Antes de nós começarmos propriamente a discorrer sobre a teoria, eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade que está aí na página 19, tá? Essa atividade, ela tem um objetivo, o propósito dessa atividade é que vocês descubram ou que vocês façam a comparação no seu dia a dia do tipo de movimento que vocês fazem, quais movimentos vocês conseguem identificar, aqueles movimentos que estão presentes em algumas atividades que vocês executam, porque a gente faz isso tudo no modo automático. Normalmente a gente não presta muita atenção no que acontece. Esse tipo de teoria física, ela é estudada na escola justamente porque faz parte do nosso cotidiano, ok? Só não teria sentido nenhum estudar isso aí. Então, antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, eu vou pedir para vocês fazerem aí na apostila, responda rapidinho, não vai demorar mais que 5 minutos, responda aí na apostila, identifique os itens que estão sendo pedidos aí, ó, do item A ao item F, lá na página 20. Então, depois, pausem o vídeo, identifiquem, e depois vocês voltam a ver o vídeo, ok? Beleza? Vamos lá então. No item A, ele está falando para a gente movimento uniforme. Olha só, aí na apostila ele fala assim que se você tiver um automóvel que ele está andando numa pista relativamente plana, talvez esse carro consiga manter uma velocidade constante. Lembra o dia que eu estava com a minha super caminhonete lá na estrada de Pau Sul? Então, eu falava assim para vocês, eu tentei em alguns momentos manter a velocidade de 80 por hora, tentei manter a velocidade de 100 por hora. No dia a dia, no cotidiano, na vida prática, é difícil que você consiga fazer com que o seu automóvel, uma moto, uma bicicleta que seja, mantenha a velocidade constante. Para que isso ocorra, você tem que ter algumas condições. Então, pista plana, reta, sem vento, você não pode estar com muita pressa, você pisa, acelera muito, tá? Então, é trabalhoso você fazer com que um móvel, um automóvel, um carro, um objeto qualquer, uma bicicleta que seja, consiga desempenhar, né, ter uma velocidade constante. Mas existem sim, no nosso cotidiano, meios de transporte que fazem isso. Por exemplo, um navio. O navio, em alto mar, ele vai desenvolver uma velocidade constante. Um avião comercial, avião de carreira, ele vai desenvolver uma velocidade constante, algo em torno de 900 km por hora.
o navio é mais ou menos em torno de 30 a 50 km por hora, dependendo do tamanho do porte. Os trens, existem trens de alta velocidade, o trem francês de alta velocidade, o trem-bala francês, que chega a 500 km por hora. Pasmem, eu morro de vontade de andar num trem desse. Mas ali em São Paulo, quem já foi conosco nos passeios culturais, teve a oportunidade de andar de metrô, o metrô desenvolve a velocidade em torno de 80, 90 km por hora. Mas esse movimento constante, esse movimento uniforme, são em alguns trechos, porque evidentemente esse trem tem que desacelerar para parar nas estações e tem que acelerar novamente para sair da estação. Então, em alguns trechos, esse movimento eu posso classificá-lo como sendo um movimento uniforme. A conclusão que nós chegamos é a seguinte: então, no movimento uniforme, para que o movimento seja classificado como movimento uniforme, é necessário que duas coisas: essa velocidade seja diferente de zero, tá? Velocidade diferente de zero, e que não haja aceleração. Então o movimento é classificado como uniforme. Lembra que eu falei isso aí para vocês quando eu estava dirigindo. Quando eu mantenho a velocidade constante, a minha aceleração é nula. Eu não tenho aceleração. Então, uma coisa é amarrada à outra. Para a velocidade constante, a aceleração sempre será igual a zero. Aceleração nula, não tem aceleração. Quem quiser relembrar um pouquinho, só assistir novamente o vídeo da caminhonete, quando nós fizemos lá a parte de aceleração, que vocês vão perceber exatamente. Eu falei várias vezes ao longo do vídeo, eu falei muitas vezes isso daí, essa questão de você acelerar e de você desacelerar. Então, para que haja um movimento, para que o movimento seja classificado como uniforme, é necessário que a minha aceleração seja nula, tá? E a minha velocidade deve ser diferente de zero. Se a minha velocidade é diferente de zero, seja ela qual for, se não existe aceleração, minha aceleração é nula, é zero, então eu classifico esse movimento como sendo um movimento uniforme. Isso que eu estou falando para vocês está aqui na página 20, no item A. E lá no finalzinho eu vou pedir para que vocês grifem, eu já grifei na minha aqui, ó. Eu quero que vocês grifem, eu vou ler para vocês, quero que vocês grifem o que está escrito aqui, ó. Tá? Só estou mostrando o que é, aonde é que eu grifei, lá no finalzinho. Por favor, grifem para mim, onde está escrito assim, ó: no movimento uniforme, a velocidade escalar é constante e obrigatoriamente diferente de zero. Foi aquilo que eu acabei de falar. A aceleração escalar é nula, porque não há variação de velocidade. Turma, isso daí é conceito, ok? Isso aí é conceito, tem que saber, teoria, isso tem que saber. Então você tem que associar o seguinte: para movimento uniforme, a minha velocidade será constante. O nome fala uniforme, não varia, é uma coisa só, é uma única forma de movimento, não tem variação. Para o movimento uniforme, velocidade constante. Para que a minha velocidade seja constante, a minha aceleração, galera, zero, não tem aceleração, tá? Grifadinho aqui, ó. Paulo mostrou para vocês. Por favor, grifem essa parte da apostila. Isso é muito importante. Tá? E embaixo aí ele faz uma perguntinha para vocês, né? Observando a imagem dos ponteiros do relógio a seguir, qual a relação entre seu funcionamento e o movimento uniforme? O que será que é? Qual é essa relação? O que vocês imaginam que possa ser? Ponteiro. Olha só, nós estamos dizendo que no movimento uniforme a minha velocidade é constante. Então, se a minha velocidade é constante, não existe aceleração. Se não existe aceleração, galera, ó, ó o ponteirinho. Se não existe aceleração, o que acontece? O movimento é uniforme. Então, olha só, a relação que existe entre os ponteiros do relógio e o movimento uniforme é a seguinte: a aceleração nula.
aceleração nula. Até porque se não fosse nula, esse relógio ou adiantaria ou atrasaria, certo? Se ele tivesse qualquer tipo de aceleração, uma aceleração fazendo com que o movimento acelerasse ou com que o movimento retardasse, desacelerasse, esse meu relógio ou ele adiantaria ou ele atrasaria. Então a relação que nós temos é exatamente essa, a minha aceleração nula, fazendo com que a velocidade dos ponteiros seja constante, o relógio nem atrasa e nem acelera, nem adianta. Tá legal? Então essa daí é a relação. Lá na página 21, eu quero aproveitar, no vídeo lá da caminhonete eu falei bastante sobre isso aí também, nós falamos, eu fui bem incisivo, eu repeti várias vezes. Quem não entender agora, volta lá no vídeo da caminhonete que vocês vão ver, eu falei várias vezes. Nós vamos falar agora sobre a classificação. Então eu acabei de falar a definição, eu defini o que é o movimento. O movimento uniforme é aquele onde a aceleração é nula, velocidade constante diferente de zero. E agora a gente vai classificar o movimento. Lá no vídeo que nós fizemos da caminhonete, eu falei para vocês várias vezes a respeito da classificação do movimento. Eu vou classificar o movimento da seguinte maneira. Lembra que lá no comecinho nós precisávamos, quando no vídeo da caminhonete eu estava parado aonde? Antes a gente começar a fazer o vídeo, o que eu mostrei para vocês? O que era aquela placa lá? O que era aquela placa? Era o meu referencial. O referencial é aquele ponto que o nome fala, eu tomo como referência. É o ponto a partir do qual eu vou classificar o meu movimento. Está aqui, por isso que a gente está falando classificação. Tá? É o ponto a partir do qual eu vou classificar o meu movimento. Então lá no vídeo, aquela placa, eu saindo de Santa Cruz indo para Ipaussu, aquele sentido eu adotei como sendo o sentido positivo do meu movimento. Tá legal? Então aqui lá o meu referencial, eu adotei o meu sentido positivo, a minha referência. Eu indo de Santa Cruz para Ipaussu, eu estou caminhando no sentido positivo do meu movimento. Logo, qualquer veículo vindo na direção contrária estará caminhando no sentido negativo desse movimento. Olha só, eu caminhar no sentido positivo, eu classifico o meu movimento como sendo progressivo. E eu caminhar no sentido negativo, eu classifico esse movimento como sendo retrógrado. Falei lá no vídeo também que em ambos os movimentos, sendo progressivo ou sendo retrógrado, o meu objeto, o carro, a moto, o que for que eu esteja analisando, pode ter aceleração e pode ter desaceleração. O movimento pode ser acelerado ou retardado. Tá legal? Então, isso aí que eu estou falando para vocês é esse item aqui, Tá? É isso daqui que eu estou falando. Leiam aí na apostila. Galera, precisa ler de novo, não basta só a explicação minha aqui da aula não, hein? Requer leitura, releitura, tá? Várias vezes para vocês entenderem. Isso aqui é conceito. Se você não entendeu o conceito, bal, não adianta. Conta, vocês já viram que não tem, as continhas são bobas. Até porque, eu já falei também, vocês vão poder usar calculadora. Que bonzinho que o Paulo vai deixar usar calculadora. Só que é assim, mordo é assopro, tá? Vai poder usar calculadora? Vai. Errou em conta, errou exercício. Tá? Você não pode errar em conta, tá com calculadora na mão, correto? Então, continuando. Eu movimentando o meu móvel, caminhando no sentido do meu movimento, eu digo que esse movimento ele é progressivo. O meu móvel vindo no sentido oposto do meu movimento, que eu classifiquei lá como negativo, eu digo que o meu movimento é um movimento retrógrado. Tá? O que está faltando aqui? Função horária ou equação horária. Ai, Paulo, o que é isso daí? Que medo, conta, função, equação. Gente, nós já vimos. A definição do meu movimento uniforme, ele vai ser igual à velocidade média, tá? A minha velocidade uniforme é a minha velocidade média. Por quê? Porque é como se esse objeto saísse de um ponto, fosse até outro ponto,
contendo a mesma velocidade o tempo todo sem nenhuma variação, tá? Então a minha velocidade média, o meu movimento uniforme, ele é igual, aí na apostila está falando, tá aqui também, ó, eu vou mostrar para vocês, vou colocar lá na lousa, mas está aqui para vocês, olha aí, ó, a velocidade média e a velocidade do meu movimento uniforme são a mesma coisa, tá? É a mesma velocidade. Aí na apostila, ele vai falar para vocês, ele vai mudar um pouquinho a nomenclatura de tempo e de espaço. Nós trabalhávamos até a aula passada com inicial e final. Ele vai passar para vocês o seguinte: o tempo inicial ele chamou de T0, T índice 0, e o tempo final de T1, tá? Mas não muda nada, é a mesma coisa, ele só trocou o nome. Porque as fórmulas que aparecem nos livros de física, elas trazem exatamente essa nomenclatura. Então, nós vamos, aproveitando o livro de física, nós vamos fazer a mesma nomenclatura. Então, olha só. Deixa eu vir aqui para a lousa. Galera, para minha velocidade, a definição da minha velocidade, ela vai ser variação de espaço dividido pela variação do tempo. Essa é a definição de velocidade, tá? Lembrando, esse meu delta é um operador. Esse meu delta é aquilo que eu falei para vocês na aula, sempre será final menos inicial. Por isso que nós adotávamos os índices inicial e final. Só que agora ele vai adotar para mim 0 e 1. Então olha só, a minha velocidade ela vai ser velocidade final, que eu vou chamar de 1, menos velocidade inicial, que eu vou chamar de 0, dividido por quem? Tempo final, que eu vou chamar de 1, menos tempo inicial, que eu vou chamar de 0. Tá? Não mudou nada, é a mesma definição. A diferença agora vai ser o seguinte: nesse meu movimento, eu vou adotar sempre que o meu móvel, que o meu automóvel, que o meu avião, o que quer que seja que eu esteja fazendo a análise desse movimento, que ele partiu do tempo 0. Tá? Então, eu vou soltar o meu cronômetro estava marcando 0, eu vou soltar e a partir daquele momento que eu vou fazer a análise desse meu movimento. E aquele momento vai ser o momento 0. Então, o meu T0 sempre será igual a 0. Portanto, vou marcar apenas o tempo decorrido. Tá? E vou chamar esse tempo decorrido simplesmente de T, de tempo decorrido. Então, a minha velocidade ficou velocidade, gente, estou colocando velocidade, é espaço, desculpe, espaço, né? Olha o Paulo dando pensada, ó. Espaço. Tá? Pronto, agora sim, vamos continuar. Então, a minha velocidade vai ficar esse meu espaço, como o meu tempo eu vou chamar apenas de T, esse meu espaço eu vou chamar apenas de S. Então vai ficar espaço menos espaço inicial dividido pelo tempo. Vamos pedir ajuda para a dona Camila e vamos fazer a multiplicação em cruz. Lembrando, embaixo do V tem um número escondido, produto em cruz, vai ficar que S menos S0 é igual a VT, velocidade vezes tempo. Minha caneta está fraca,
prometo para vocês que no próximo vídeo vai estar bom. Finalmente, a equação horária do meu espaço, deixa eu fazer em azul aqui porque a preta não está entendendo mais. A equação horária do meu espaço será dada por, vou passar esse S0 aqui, ó, para o segundo membro, ele vem positivo, S0 mais VT. Essa daqui é a que eu chamo de equação horária do espaço ou simplesmente função horária do meu espaço, tá bom? Por que horária, Paulo? Porque tem tempo, tempo eu meço em horas, em segundos, chamar horária, tá? Então, isso daqui está aí na página 21, tá? Aqui no finalzinho, ó, essa definição, opa, deixa eu acertar aqui para vocês verem, tá aqui, ó, é essa definição aqui, tá? Função horária do movimento, a maioria das vezes, galera, vai aparecer equação horária do movimento, a mesma coisa, viu? Não se preocupem com isso. Função horária ou equação horária do movimento é a mesma coisa, a mesma definição. Então faz uma conta a outra. Então se aparecer no enunciado no exercício, dada a função horária do movimento, dada a equação horária do movimento, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Vocês vão usar isso daqui, ó, tá? Lembrando então, ó, que é a definição de velocidade? Velocidade é variação do espaço dividido pela variação do tempo. O meu espaço, agora nós fizemos uma nova nomenclatura. A gente colocou espaço final, ele chamou de 1, espaço inicial chamou de 0, tempo final chamou de T1, tempo inicial chamou de T0. Falei para vocês, olha só, vai ser adotado daqui em diante, nesse ponto da teoria, a teoria adota que no movimento uniforme, que o tempo é contado a partir do instante zero, tá? Então, esse meu tempo aqui, o meu T0, sempre vai ser igual a zero. Foi adotado essa convenção. Então, se esse tempo aqui é zero, ele passou a chamar o T1 simplesmente de T, tá? De T. Então, se eu chamo T1 de T, o meu espaço 1, eu vou chamar de S. E manteve lá o espaço inicial. Embaixo da velocidade, escondido, tem o número 1. Vou fazer o produto em cruz, tá? Ó, fiz o produto, tá duro acompanhar aqui. Fiz o produto em cruz e obtive como resposta S menos S0 igual velocidade vezes tempo. Passei o meu S0 para o segundo membro, troquei ele de sinal, ele veio positivo, tá? Mais ET. Essa daqui é a minha equação horária do movimento, ou função horária do movimento. Agora eu vou pedir para você, com essa formulinha aí, vocês já têm condições de começarem a resolver os exercícios da página. Tem um exercício na página 21, começa com o primeiro exercício na página 21, os exercícios da página 22 e 23. Eu vou gravar o próximo vídeo para vocês, já vou gravar a resolução desses exercícios, mas eu gostaria que vocês já começassem a fazer a resolução dos exercícios, até porque isso é necessário. Se nós estivéssemos em aula, seria da mesma maneira. Próxima aula, galera, próximo vídeo, vem com a caneta preta legal, tá? Vai ficar bem visível que essa caneta preta minha já passou da hora de aposentar, tá? E logo eu já posto o vídeo a respeito dos exercícios relativos a essa aula, ok? Turminha, valeu, joinha, juízo. Tchau, tchau.